Depois de uma semana contando papeizinhos, os americanos chegaram a uma conclusão sobre o vencedor do Big Brother White House. O Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos e fica a pergunta, né? E agora? O que vai acontecer, né? Quais são as expectativas para a economia e o que eu devo me preocupar com relação aos meus investimentos? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, falo sobre investimentos, finanças e economia em geral, então se inscreve e ativa as notificações para você poder ficar sabendo dos próximos vídeos. Então, em primeiro lugar, o que muda para a economia americana e para a economia global, né? E eu penso que isso, sinceramente, foi muito na linha daquilo que a Dilma falou, né? De que eu não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Porque, no final das contas, se você olhar nos últimos 20 anos, a economia americana vem aumentando cada vez mais a sua dívida pública, né? Então lá no começo dos anos 2000, a dívida pública americana era em torno de 55% do PIB e agora já está em torno de 135% do PIB. É claro que esse ano teve um salto absurdo porque no final de 2019 a dívida pública era abaixo de 107%, e agora já está em torno de 135% do PIB, já em 27 trilhões de dólares. 27 trilhões de dólares. Então multiplica isso aí por 5 e pouco que você vai chegar no valor monstruoso em reais. Então a questão é, os democratas historicamente têm uma tendência a gastar mais do que os republicanos. Só que a verdade é que, independente de quem estiver no poder, a dívida pública vai continuar subindo. A prova disso são esses próprios 27 trilhões de dólares de dívida pública que não se fizeram sozinhos. Eles foram construídos em governos democratas e governos republicanos ao longo das últimas décadas. Mas o ponto é que a dívida pública americana é tão absurdamente gigante que alguns bilhões a mais ou a menos não necessariamente vão fazer alguma diferença, né? O que são alguns bilhões para um país que em 3 meses imprimiu 3 trilhões de dólares e simplesmente jogou na economia, né? O grande ponto do Biden, que eu acredito que diferencia ele do Trump, das propostas do Trump, é a questão tributária. Então o Biden tem essa questão de que ele quer aumentar a tributação das empresas, ele quer aumentar impostos sobre grandes fortunas, propriedades e tal, e isso é péssimo para a economia, porque no caso das empresas, por exemplo, quando você tributa mais empresas, você está tirando literalmente dinheiro de quem produz e dando para quem não produz. Ou seja, tirando dinheiro de empresas que criam produção, emprego e PIB e dando na mão de políticos, né? Que a verdade é que o Estado ele não produz nada. Governos basicamente vivem de impostos, impressão de dinheiro, né? Oferta monetária e dívida. Então, a verdade é que o governo ele não produz nada. E esse é o tipo de medida que as pessoas acreditam que é bom para as pessoas mais pobres, porque o governo teoricamente redistribui renda e tal, o que eu já mostrei num vídeo recente sobre tributação sobre grandes fortunas, que você pode assistir aqui, que isso não é verdade, né? O fato é que a longo prazo isso é péssimo não só para quem produz, para grandes empresas e para as pessoas mais ricas, mas principalmente para as pessoas mais pobres que dependem de emprego e salário, né? Uma maior tributação sobre grandes fortunas ou sobre empresas a longo prazo reduz ou prejudica a produtividade da economia, prejudica o crescimento dos salários, prejudica a geração de empregos. Um outro efeito mais relacionado com essa questão de tributação sobre grandes fortunas é esse, né, que mostra nessa notícia, dizendo que, temendo mais impostos de Biden, ricos dos Estados Unidos mudam o planejamento patrimonial. Ou seja, as pessoas não são idiotas e elas vão se proteger contra isso de alguma forma. No final das contas, essas medidas tributárias, aumento de tributação, só faz uma coisa: tirar capital produtivo da economia, prejudica a produtividade da economia, prejudica o crescimento econômico. A longo prazo é isso que acontece. No curto prazo pode garantir uma eleição, mas a longo prazo é prejuízo para a população em geral. Pobre, rico, não interessa. Só que tudo isso depende da aprovação do Congresso e a expectativa por enquanto é que o Senado tenha a dominância republicana, o que pode barrar algumas dessas medidas do Biden, e inclusive algumas pessoas, alguns analistas estão apontando que esse é o motivo da recente alta do mercado, né? Mesmo com o Biden ganhando, tendo um Senado mais republicano, com dominância republicana,
isso pode contrabalancear essas propostas que tendem a prejudicar o mercado. Só que voltando para o ponto inicial do vídeo, lá na fala da Dilma, né, o Trump ele também tem uma postura populista e tenderia a continuar gastando e expandindo a oferta monetária para sustentar o crescimento econômico, né, baseado nisso, baseado na demanda, né, e não na produtividade da economia. Então a verdade é que o sistema financeiro ele ficou dependente dessa criação, dessa expansão monetária criada pelo Fed, né? E isso começou nas rodadas de quantitative easing lá após a crise de 2008. Então agora, quando teve o estouro lá da pandemia, fevereiro, março desse ano, 2020, os bancos centrais injetaram trilhões de dólares na economia, o Fed mais de 3 trilhões de dólares de expansão na oferta monetária, de expansão do seu balanço, e aí nós vimos os mercados subindo por conta disso, por conta desse dinheiro que foi jogado no sistema, né? Então o sistema financeiro ficou dependente dessa droga, que é nada mais do que a impressão de dinheiro, a maquininha lá do Fed e dos grandes bancos centrais do mundo, imprimindo dinheiro para sustentar o sistema, para manter esse negócio funcionando, de forma que independente de quem fosse o presidente, se fosse o Trump ou o Biden, a dívida pública vai continuar subindo, o Fed vai continuar imprimindo dinheiro, a oferta monetária vai continuar se expandindo, a inflação vai continuar aumentando. Olhando mais para o mundo dos investimentos, né, falando do dólar, nos últimos dias o dólar até sofreu uma queda forte, estava negociando em torno de 5,70, próximo de 5,80 e chegou a bater nos patamares de 5,24 por aí, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas a questão do dólar aqui no Brasil, do dólar em reais, é uma questão mais interna, tá? Na minha visão. O que acontece é que tem uma questão fiscal também aqui no Brasil. A dívida pública brasileira tende a fechar o ano aí próximo ou acima de 100% do PIB. Tem toda essa discussão com relação ao teto dos gastos. Então isso é um dos fatores que tem impactado no dólar alto. E um outro ponto que tem ajudado muito também a depreciação do real diante do dólar é o diferencial de juros do Brasil com relação aos Estados Unidos. Se você ver esse gráfico aí que está na tela, é justamente isso, ele mostra a queda desse diferencial de juros que aconteceu nesse período, né, de forma que o ponto é o seguinte, né, quando os juros no Brasil estão com uma diferença menor com relação ao juro do Fed, do Banco Central Americano, isso diminui o interesse por investimento estrangeiro no Brasil. O cara vai comprar um título público aqui no Brasil pagando 2% ao ano em reais, né, sendo que tem todo o risco cambial, o investidor estrangeiro olha e fala, cara, eu não quero, prefiro investir num outro país que está numa situação, um outro país emergente, né, que está numa situação fiscal, uma situação econômica melhor, mais saudável do que no Brasil. Então o Banco Central do Brasil reduziu para patamares muito baixos, artificialmente baixos, a taxa Selic, causando esse efeito, né? Dá para ver nesse gráfico aí essa diferença sendo reduzida drasticamente. E olhando para esse próximo gráfico, eu estou comparando o diferencial de juros justamente com a taxa de câmbio. E dá para ver que existe essa correlação inversa. Quanto menor é o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, maior tende a ser a taxa de câmbio. Então, quando a gente fala de investimentos, a gente tem que olhar primeiro para os fundamentos da economia, né? E nesse momento de eleição, pós-eleição, tem toda uma incerteza e emoções no mercado, e você vê todos esses movimentos, aumenta a volatilidade, né? Mas a questão é, será que os fundamentos da economia mudaram após a eleição agora, uma semana depois de todo esse circo eleitoral, né? Logo depois de ter saído o resultado? Será que os fundamentos da economia mudaram, da economia americana, da economia global, da economia brasileira? E é óbvio que não, né? Na verdade, a gente tem um mundo com uma economia muito mais fragilizada hoje do que há 10 meses atrás. Vários indicadores de valoração mostram que o mercado continua caro e está cada vez mais caro. Então, se a gente olhar para esse próximo gráfico, que é aquele famoso Buffett Indicator, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, ele compara o valor de mercado das empresas com o PIB americano, né? Então você vê que ele continua em patamares muito elevados, né? Muito acima
da bolha ali do subprime em 2008, acima da bolha das .com, então está em patamares ainda muito elevados. Se olhar para outros indicadores também vão mostrar a mesma coisa, né? O mercado continua caro. E isso leva a outro problema, que é justamente uma bolha que continua sendo alimentada pelo Fed, e o Fed continua dando sinais que vai imprimir mais dinheiro se assim for preciso, e a gente sabe que vai ser preciso. Além disso, o problema da dívida pública, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, todos os países, a maioria dos países, os grandes países do mundo, aumentaram sua dívida pública absurdamente aí nesse último ano. E aí com isso vem um risco de inflação, né? Porque dessa vez o dinheiro, a oferta monetária foi criada e o dinheiro literalmente entrou mesmo na economia. Então existe também um risco inflacionário mais à frente. E principalmente falando da economia americana, né, isso é um risco ainda maior, porque se os Estados Unidos tiverem que subir juros mais na frente, dependendo da magnitude dessa alta de juros que eles vão precisar fazer para poder fazer frente à inflação, isso aumenta mais ainda o risco de dívida, não só a dívida pública, mas principalmente dívida privada. Então várias empresas que hoje em dia estão endividadas, elas dependem desse dinheiro barato. Na verdade, muitas só existem por causa desse dinheiro barato, desse dinheiro de graça aí dos últimos 10 anos. Então isso gera um risco gigante também mais para frente. Ou seja, a economia global, a economia americana e a economia global hoje em dia está infinitamente mais frágil do que alguns meses atrás. A verdade é que o Biden está pegando um pepino gigante na mão, né? E o que resta para os investidores é entender esse cenário e se expor de acordo com isso, de acordo com os riscos que estão sendo apresentados. Porque um ponto importante também de se falar é o seguinte: o mercado não tem ideologia, tá? Se a economia estiver crescendo, alguns ativos vão ser positivos. Se a economia estiver em recessão, alguns outros ativos vão ser positivos. Então sempre vai ter onde colocar o dinheiro, sempre vai ter onde investir. O que você precisa fazer é olhar para o cenário, identificar as fragilidades, né, e se expor com relação a isso. Continua também sendo importante entender como se proteger através de ativos escassos como ouro, prata e Bitcoin, né, porque, como eu disse, os fundamentos da economia não mudaram e, na verdade, eles só tendem a piorar e tenderia a piorar independente de quem fosse o presidente. Então, se você quer entender como se proteger nesse cenário e se proteger de novas quedas nos mercados logo à frente, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer o meu livro digital Onde Investir na Crise, onde eu ensino 11 estratégias para você se proteger ou até lucrar em momentos de crise financeira. Então vai lá no primeiro link da descrição para você entender como proteger o seu patrimônio dessas turbulências. Fechado? Então me diz nos comentários qual é a sua opinião aí sobre o futuro da economia global, da economia americana, o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode ser útil para outras pessoas, compartilhe nas suas mídias sociais, mande para os seus amigos e dá um like no vídeo também para o YouTube entender que ele é relevante e possa entregar para outras pessoas que têm o mesmo interesse, assim como você. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo dos próximos vídeos, fechado? Então um forte abraço e até mais!